diz assim: Elias alimentado por corvos. Ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: sai daqui, vá para o leste, e esconde-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, e leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e de tarde ele bebia água do riacho. Amém? Amém. Nós estamos vendo o homem de Deus, a qual deu uma palavra, determinando a qual não se chovesse na terra, e aconteceu que não choveu na terra durante 3 anos e meio, segundo a palavra dele. E Deus fala para ele: sai de onde você está e se esconda. Momento de se esconder. Muitas vezes o momento de se esconder é aquele momento que não é que Deus está querendo que você se esconda, é o momento de você não ficar falando demais. Amém? É o momento de você conversar muito pouco e prestar atenção naquilo que você está falando. Porque muitas vezes o que você está falando está prejudicando as pessoas. Amém? Não está edificando nada. Você simplesmente está trazendo destruição. E existe um momento de você se calar. Ou seja, ele disse, ele declarou e aconteceu, não choveu. E nisso Deus deu uma ordem para ele: vá para tal lugar, fique lá e aguarde. Não é momento de você falar. Não é momento de você confrontar ninguém. Não é momento de você discutir com ninguém. É momento de paz. Claro, eu vou mandar um corvo te alimentar. Então nós vemos que Deus mandou um pássaro alimentar o seu servo. Amém? Amém. Não é diferente conosco nos dias de hoje. Deus pode não usar um pássaro, mas Deus pode estar usando muitas vezes o seu vizinho, o seu amigo, o seu patrão, o seu funcionário, o teu esposo, a tua esposa. E muitas vezes o alimento que nós estamos precisando não é alimento como arroz e feijão, a carne ou frutas. O alimento que precisamos diante de muita dificuldade é darmos ouvido à palavra de Deus. Amém. E para darmos ouvido à palavra de Deus, nós temos que buscar a palavra de Deus. Jesus disse: vinde a mim. Amém? Então você tem que ir até Jesus. Você tem que buscar algo, você tem que se alimentar. Tem pessoas que não estão se alimentando. Tem pessoas que estão se escondendo. Elas vêm para a igreja, mas é como se elas não estivessem na igreja. Porque verdadeiramente o espírito dela, os pensamentos dela estão lá fora. Ela vem para a igreja, mas ela está preocupada com o que está acontecendo lá fora. Lá na casa dela, lá na família dela, no trabalho dela. Ela não está vivendo verdadeiramente na presença do Senhor. Ela não está prestando atenção na palavra de Deus. Eu disse na reunião passada: se tem alguma coisa que você tem que se preocupar nessa vida, é se você está agradando a Deus. Amém. Se você está fazendo a vontade do Senhor. As pessoas muitas vezes, elas chegam até Deus querendo ser servidas. As pessoas chegam até o Senhor buscando só para ser servida, buscando bênçãos. Mas ela nunca se propôs, em primeiro lugar, a servir a Deus. O servo obediente será honrado, a Bíblia diz. Amém. O servo que teme a Deus, o servo que observa a palavra de Deus, aquele que medita na palavra do Senhor. Se você está meditando, é porque você está trazendo a palavra de Deus à sua vida e você está fazendo uso dela. Esse será servido por Deus. Deus nos chamou para servir, porque Deus quer nos servir.
Não adianta você vir para a igreja buscar algo, querendo alguma coisa, se você não tem compromisso com Deus, você não tem servido a Deus. Porque o chamado do Evangelho é para nós servirmos a Deus. Aleluia. Deus nos chamou para sermos pequeninos no reino de Deus. Graças a Deus. Para esta terra, mas para Deus nos tornarmos grandes. Diante dele somos grandes. Mas para que as bênçãos de Deus possam fluir na minha vida, para que as provisões de Deus ela venham para mim, ao meu favor, para que eu receba a provisão de Deus, eu preciso, primeiramente, começar a servir a Deus. Nem todos estão dispostos a servir a Deus. Quando serve, serve de qualquer jeito. Um dia está servindo, outro dia não está. Eu não vou fazer isso mais não. Por quê? Porque ela não prestou atenção, ela não percebeu que o que ela está fazendo não está fazendo para Deus. Quando ela faz para homem, ela não consegue ficar firme. Ela tropeça, ela cai. Enquanto você não entender que você vem para a igreja, que você veio aqui, porque existe um Deus que quer falar com você, que quer ter comunhão com você, que quer estar ao teu lado e quer te abençoar. Você tem que entender, quando você vem para a igreja, você não vem pelo levita, você não vem pelo pastor, você não vem pelo seu pai e sua mãe, ou por um amigo da igreja. Você vem de livre e espontânea vontade. Aleluia. E você vem feliz. Daqui a 10 para 7 a gente está cedo ali. Vamos assistir um programinha aí. Que hora esse horário das 7 horas aí, 10 para 7? Qual que é os programas que tem na televisão? Gugu, Fábio. O Fábio vai mostrar lá aquele pessoal lá que foi que passou uma situação difícil e o Fábio vai ajudar aquela pessoa. Olha que lindo que ele vai fazer. Isso não tem nada de lindo, porque não tem a palavra de Deus. Se você quer ajudar alguém a se levantar, você tem que levar a palavra de Deus. Amém. E para você levar a palavra de Deus, você precisa receber. Você precisa se alimentar. Amém? Amém, Jesus. E eu vejo que no versículo 7 diz assim: algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Ou seja, o profeta se viu debaixo da necessidade a qual ele mesmo profetizou. Mas nem por isso ele se abalou. Olha o que diz o versículo 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que forneça comida. Você viu o que Deus disse? Ordenei. Houve uma ordem. Olha o versículo 10. E ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que o comemos e depois morramos. Olha a situação. Deus falou que deu ordem a uma viúva para sustentar o servo de Deus, porque ele servia a Deus. E quando ele chega naquela cidade, a mulher não tinha nada para oferecer. Muitas vezes Deus fala conosco, que a gente passa por certas situações, a gente se vê sem saída. Às vezes você olha na sua casa e fala: pastor, só estou dentro do arroz, está comigo. Você, pessoa que já falou para mim, pastor, só tem arroz para comer. Olha para mim esse mês, passou. Às vezes a pessoa se vê numa situação que ela fala assim: eu acredito que semana que vem eu já não tenho mais nada na minha casa. Mas ela não pode se desesperar com a situação. Ela tem que confiar em Deus. Amém, Jesus.
Mas as bênçãos de Deus, ela só vai acontecer na minha vida e na sua vida se eu e você tomarmos uma decisão. Não adianta eu chegar para você, vou dar um exemplo aqui, vou chegar aqui por Monte de Mar e falar assim: meu irmão, Deus vai te abençoar grandemente, você vai ser ricamente abençoado. O pastor, eu recebo. Se ele estiver no pecado, na malandragem, na safadeza, enganando, eu se torno mentiroso. A palavra de Deus diz: se atentamente você ouvir a Deus e obedecer. Amém, Jesus. Tem até louvor, né? E atentamente ouvir a Deus. O Senhor te exaltará sobre toda. Mas ele tirou isso daqui, porque lá de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. O que ele quis dizer? O que quer dizer com isso? Ele só recebe a bênção de Deus se ele estiver em obediência, se atentamente ouvir a Deus, e está sempre atento. Nós que servimos a Deus, o servo de Deus, é todo o tempo, 24 horas, sempre atento. O pastor falou o quê? Nossa, o pastor chamou a atenção. O pastor ficou bravo comigo, o pastor chamou a atenção. O que foi? Por que está acontecendo? Você pode não entender agora. Lá na frente você vai entender. Nossa, o pastor deu uma palavra aí. Teve um irmão que veio aqui na igreja, né? Ele veio aqui no dia da igreja, até comentou com a missionária. Falou assim: nossa, lá vocês, a palavra de vocês é assim: você já vai com 2 pés no peito. Glória a Deus. Nossa, você não vai meio suave, meio light. Já põe com 2 pés no peito da gente, né? Quem disse que você tem que chegar aqui e ficar assim: se é de Deus, Deus te abençoe. Ai, pastor, eu estou pecando. Continua, meu irmão, um dia Deus vai te libertar. Ai, vai adulterando, vai bebendo. Não, irmão, a palavra diz que os beberão não tem reino de Deus. Amém, Jesus. É sério o que você está passando. Você tem que se libertar hoje disso, irmão. Você tem que tomar uma atitude, começar a lutar contra esse vício. Porque a Bíblia é clara: maior é o que está em nós. Aleluia. Você não pode deixar se dominar por coisa alguma, Graças a Deus. a não ser pelo amor de Deus. Amém, O Jesus. amor de Deus tem que te dominar. O amor de Deus tem que te suprir, te encher, te transbordar. Amém? Amém, Jesus. Nós lemos alguma palavra, citou Maurício sobre o amor de Deus. O maior de todos é o amor. O amor pelo próximo, o amor pelo irmão. Deus não nos levantou para ficar criticando uns aos outros, mas para abençoar. Até citamos uma palavra onde fala, onde Abraão disse, né? Aquele que te, foi dada a palavra, né? Aquele que te abençoar, Abraão. Deus falou para Abraão: aquele que te abençoar, eu abençoarei. Aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Mas eu digo para você que hoje, de repente você está se achando como Abraão. Deus já falou lá: aquele que me abençoar, deixa eu pegar aqui só um minutinho. Aleluia. Localizar aqui. Se atentamente ouvir a Deus, obedecer. Muitas vezes nós esquecemos de José, né? José é um exemplo muito grande para nós, porque José teve um sonho, e o sonho de José qual que era? José viu seus irmãos, até o seu pai, se prostrando diante dele, e de repente José é jogado num poço, vendido como escravo, depois vai trabalhar como servo na casa de seu senhor, ainda é acusado daquilo que não fez, vai para a prisão. José podia falar assim: peraí, o que está acontecendo aí? Deus mostrou minha família se prostrando diante de mim, agora eu estou aqui emergindo, arriscado a morrer a qualquer momento. Minha vida até agora só foi pancada, só paulada. Não, José, ele sabia o que Deus tinha para ele. José sabia o que Deus tinha para ele. O que José fez? Ele criou uma promessa de Deus. Ele falou assim: Aleluia. não importa se é amanhã, se é daqui do ano, que é 10 anos, que é 100 anos. Se Deus disse, Ele vai cumprir. Amém. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus está falando que vai te fazer mais que vencedor, você tem que crer na promessa de Deus, Aleluia. acreditar e ir em frente.
É igual ao caso de Abraão. Abraão, ele creu, ele sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Às vezes você tem que sair de onde você está. Às vezes você está nessa empresa, você só está sofrendo. Às vezes você está num lugar que você está sofrendo. Você está morando num bairro que você vive sofrendo. Você vive sofrendo. Você não aguenta mais. É de todos os lados. Às vezes chega um momento que você precisa mudar. Você precisa sair. E o que eu quero que você entenda, para a gente não mudar a palavra, quando Deus diz para Abraão que te abençoar, eu te abençoarei, o que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei, a gente tem que tomar cuidado, porque nós, às vezes, achamos ser cristão, e ao invés de nós abençoarmos, orarmos pelas pessoas que se levantam contra nós, a gente se levanta e amaldiçoa e não recebe amaldiçoado, porque a gente não sabe como que essa pessoa está com Deus. De repente, ela está mais na presença de Deus do que nós. Aí a maldição vem sobre nós. Por conhecermos a palavra de Deus, nós temos que vigiar constantemente. Vigiar assim, igual, como se diz, constante, toda hora, todo tempo. Peraí, o que estão fazendo? Está acontecendo? Aonde eu estou? O que eu fiz de errado? Parei, eu errei, me perdoa, para aqui, desculpa. Eu errei, mas mereci o que eu falei. Não, me perdoa, eu errei. Reconhecer a hora de se arrepender. Devemos reconhecer as falhas e com as falhas aprender com elas para não errar mais. Não, sempre o mesmo erro, sempre a mesma falha. Não podemos errar constantemente, porque desse jeito as bênçãos de Deus nunca vai chegar na nossa vida. E Satanás, o inimigo, ele sabe quando as bênçãos de Deus estão chegando. Daniel ia receber as bênçãos, e a Bíblia diz que houve uma guerra no mundo espiritual no céu, impedindo que as bênçãos de Deus chegassem a Daniel. Para pensar, olha quem era Daniel. Olha quem era Daniel. Daniel foi um homem, praticamente, se nós olharmos, não sei não, se Deus não falar assim, Daniel era um homem como Davi, segundo o coração de Deus. Porque Daniel veio de uma família rica, foi levado como escravo, chegou na Babilônia, o rei falou assim, vai comer da comida que eu comi. Daniel falou assim, não, eu não como das iguarias do rei, eu vou comer só legumes. Ele decidiu firmemente não se contaminar, porque sabia que aqueles alimentos eram consagrados a ídolos. Mas ele falou assim, eu tiro o melhor, porque eu sei Deus que eu sirvo. Aí você vê logo em seguida a palavra de Deus citando que Daniel não tinha na Babilônia pessoa que tinha mais sabedoria que Daniel. Ele era 10 vezes mais sábio do que o sábio de lá. E depois nós vemos Daniel na cova dos leões, e o anjo fechando a boca do leão. Depois nós vemos Daniel envolvido com Sadraque, Mesaque e Abednego lá na estátua, na imagem. As pessoas não sabem disso, mas Daniel estava lá, ele não se prostrou. As pessoas não falaram de Daniel naquele tempo, porque Daniel era governador. Senão as pessoas falaram assim, governador Daniel também não se prostrou. Daniel se tornou governador de 3 reinos. E nós vemos Daniel, o diabo, o Satanás, impedindo que as bênçãos chegassem para ele. Ao princípio, apareceu que a bênção tardou 30 dias aí, né? Ela levou para chegar. Agora eu digo nós, que nós muitas vezes não tiramos as iguarias, sempre queremos o melhor. Aí, eu quero comer, só porque eu não como. Aí tô com nojo. Aí, que negócio nojento é esse? Aí, que comida é isso aí? Que você está comendo na mesa aí? Cuidado. Deus está colocando o melhor na tua vida. E você tem que respeitar. E agora Deus quer te abençoar e você não é abençoado, porque o diabo fica soprando no seu ouvido. Não come. Você não é obrigado a isso. Você não é obrigado. Faz desse jeito. Faz assim. Amém? Amém. Eu quero que você lá em 2 Reis, no capítulo 4 do versículo. No capítulo 4 de 2 Reis.
2 Reis, versículo 1. Milagre do azeite. Eu vejo daí duas coisas que a gente tem que estar atento, que a gente possa fazer. Você tem que estar atento com o que você pode fazer para Deus, para receber as provisões de Deus na sua vida. Você tem que estar atento a esse detalhe. Porque as provisões de Deus são importantes para a sua vida, para a sua saúde, para a tua família. Você tem que estar atento a isso. O que você precisa fazer para receber as provisões do Senhor? É estar atento e obedecer a palavra de Deus. É estar atento e obedecer os mandamentos do Senhor. Colocar os mandamentos do Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Não, eu não vou porque eu não sei se isso é certo. Eu falo, mas se você não sabe porque você não vai, não. Primeiro eu vou orar a Deus. Vai entrar numa sociedade? Ora a Deus primeiro. Pastor, o senhor ora, vamos orar? E Deus vai te mostrar que pode ou não pode. Eu vejo as pessoas falam assim, irmão, não vai fazer isso, porque isso não vai dar certo. Isso vai prejudicar a sua vida. Aí depois eu encontro a pessoa e ela não fez. Eu não sei porque nem procurar perguntar para quê. Não sei se o pastor é burro. Sabe que o pastor é burro? A pessoa diz, pastor, tem um problema, eu queria saber que o senhor acha que eu devo fazer isso, a minha situação está assim. Eu falei, irmão, eu vou orar a Deus. Aí a Deus que chega, irmão, tá com a mulher, não faça, não vai fazer isso. Aí a pessoa vai e faz. Aí depois a pessoa vê. Aí você vê a pessoa quebrando a cara. Você fala assim, o que foi, irmão? O que eu falei para você, irmão? Mas parecia que era de Deus e eu acabei fazendo. Mas por que veio me perguntar? Não, porque não foi feito sem fazer lá, perguntar para mim? As pessoas têm feito as coisas. Se você pede para Deus, Deus usa as pessoas para te instruir. Se você pede um pastor como anjo da igreja, ele vai te instruir. Ele não vai querer te levar você para um caminho de trevas. Ele é instruído por Deus. Ele não vai te levar você para você cair à perdição. Aí depois tudo é uma engraçado, irmãos. Tudo isso, eu já vou avisar a igreja hoje. Vocês fiquem cientes do que o pastor vai falar. Vem perguntar as coisas aqui, pastor. Pastor, posso fazer? Irmão, só um minuto, vamos orar a Deus. Aí, irmão, não faça. Amém, pastor, obrigado, não vou fazer. Aí vai e faz, quebra a cara. Ai, pastor, eu preciso do senhor, que agora o senhor tem. Gente, é maior rabo de foguete. É uma complicação, eu jogo o pastor no meio. Eu falei, irmão, por que eu aqui, pastor? Você pode, não me chama quando você esquentar. Você não obedeceu, não adianta chamar o pastor. Você tem que assumir lá o problema. Amém? Tem que obedecer, irmãos. Tem que ouvir. Se você procurou o pastor, é porque você foi instruído por Deus. É toda vez, todo mês tem um problema. Pastor, pode fazer isso, irmão? Não faça. Não vai. Não faça. A minha sogra, ela me conhece. Nós estamos todo dia junto. Não é verdade, dona Vera? A sogra me conhece. Muito. Ela sabe os meus defeitos. Ela sabe as minhas qualidades. Mas o dia que ela pediu, assim, ora para mim, que eu estou querendo vender algo, eu estou precisando das bênçãos de Deus na minha vida, eu preciso saber se é isso que Deus quer para a minha vida. Deus abençoe ela. Depois ela veio de novo, eu posso vender, eu posso fazer esse negócio? Ora a Deus. Eu falei, não, ainda não, aumenta o preço aí. Aí ela veio, apareceu o comprador, eu vou vender, o que você acha? Mas aumenta o preço. Aí minha esposa aumenta o preço mais aí, o negócio aí. Eu sei como o preço foi aumentado 6 vezes mais, né? Mas 6 vezes mais. Foi, né? Eu sei que ela queria vender por 200, vendeu 6 vezes mais o valor. Aleluia. É 200 mil reais. Uma coisa que ela vendia por 200 mil, o que foi que ela fez? Ela ouviu a Deus, ela pediu instrução para o nome de Deus. Aleluia. O que eu faço? Eu falei assim, ó, não vende ainda. Não vende ainda. Ela aumentava o preço, ela não vende ainda. Dobrava o preço, não vende ainda. Ela chegou a 1 milhão e pouco e falou assim, não, vamos orar a Deus, você não pode vender. E ela vendeu. Recebeu. Então, a pessoa tem que parar para ouvir.
Ela, por me conhecer, ela podia falar assim, esse é humano, isso aqui. Mas ela sabe separar o genro dela e o nome de Deus que Deus instituiu para cuidar. Aleluia. Ela sabe que Deus pode usar a minha boca para abençoar a vida dela. Glória a Deus. Então você tem que tomar cuidado. Quando Deus, se você me procurar e Deus usar a minha boca, se obedece. Eu estou falando isso porque eu não quero vocês sofrendo. Toda vez eu falo, depois, meu Deus do céu, o irmão sofreu. O irmão aqui falou para mim assim, pastor, você acha que eu deveria me envolver nessa situação? Eu falei assim, não se envolva. A irmã não se envolveu, ela está bem. Glória a Deus. Vai se envolver que ela ia ver o que está acontecendo na vida dela. Vamos falar a palavra clara. Deixa de ter a bênção de Deus, ou seja, a desgraceira vem com tudo em cima. Não gosto de citar essa palavra, mas a desgraça é aquela pessoa que não tem a graça de Deus. Ou seja, só vem mal na vida dela. Quando você não ouve a Deus, você não ouve a palavra de Deus, sabe o que eu gosto de falar para as pessoas? Você tem que buscar. As pessoas às vezes apanham, as pessoas quebram a cara, sabe por quê? Porque ela tem que ter sabedoria. Ela fala assim, né? Ela busca uma pessoa mais inexperiente do que ela. Ela busca uma pessoa que não sabe nada, pior do que ela. Uma pessoa toda atribulada para ajudar ela. O que eu pergunto? Vou perguntar para a Mariazinha, a fofoqueira do bairro. E aí, Mariazinha, o que você acha de fazer isso? Você tem que buscar alguém que tem mais experiência, mais sabedoria, que está mais na presença de Deus. Aleluia. Que tem mais conhecimento para te instruir. Não vai procurar a instrução. Não, aí vai, ouve a instrução de uma pessoa instruída, uma pessoa de Deus. Aí vai ouvir outras pessoas que não têm instrução nenhuma. O pastor falou isso. Esse pastor é doido. Esse pastor quer pegar seu dinheiro. Aí você vai e faz igual a pessoa faz. Vai quebrar a cara e vem, pastor. Foi da vida fulana, ainda falou mal do Senhor. Meu Deus do céu. Busque pessoas mais instruídas para te instruir. Eu já instruí alguém aqui errado, já falei algo para você fazer que você quebrou a cara. Você quebrou a cara porque você não ouviu a palavra de Deus, você não obedeceu a palavra de Deus. Tem que estar atento e perguntar para pessoas que você conhece, que tem sabedoria. Se não é o pastor, procura pessoas inteligentes. Procura pessoas mal tribuladas que você. A pessoa está lascada, está ferrada na vida e vai te levar você para um buraco maior. Amém? Amém. O milagre do azeite, capítulo 4, versículo 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Vou parar por aqui. Eu nem tinha pensado nesse detalhe dessa palavra. Você percebe o que está falando aqui? Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, ou seja, ela procurou o profeta. A situação dela está difícil, ela foi procurar o quê? O homem de Deus, para instruir ela na situação dela. Porque na situação dela aqui, ela está dizendo, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Olha a situação dessa mulher. Ela foi sincera, estou devendo. Pastor, estou devendo, a situação está difícil e eu preciso de ajuda, preciso de um milagre na minha vida. É um milagre impossível. Ela procurou o profeta. Ela não foi e tentou resolver. Ela topou a situação dela. E diz o 2. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Ela foi sincera. O que a pessoa vai fazer com azeite? Vai beber? Uma vasilha de azeite? Até quando você vai tomar azeite? É igual um exemplo assim, para você entender. Ela quis dizer assim: pergunta para mim aqui, irmão, quanto que eu tenho? Você precisa de R$50. Pede emprestado, pastor. Pastor, derruba R$50. Rapaz, estou durando o kit, não tenho nada, tem 2 contos no bolso, R$2. Isso não é nada. O que a pessoa precisa de 50? O que vai fazer com R$2? Tem que ser sincero, olha, tem R$2. Liso, R$2 só no bolso. Se quiser,
Oi? Não, você precisa de 50. Ou seja, esse azeite para ela não estava significando nada praticamente. Ela foi bem sincera. O que você tem em sua casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando os que você for enchendo. Ali a gente vê que o servo de Deus já começou a interceder. É igual quando você chega com um problema para o pastor, você pode até não entender. Hoje eu trouxe bastante papelzinho de oração, pedi para ele volta colocar no azeite para mim. Mas quando você está passando um problema, eu marco, você me dá seu nome, uma situação, ou seja, trabalho for, eu estou orando por você. Esse homem estava intercedendo por ela. E olha o que ele diz. Isso não aconteceu instantaneamente. Ele disse para ela assim: então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos. Essa palavra, eu amo essa palavra. Essa palavra da Bíblia, ela reflete a nossa vida por completo. Aleluia. A nossa humildade. Agora eu para pensar. O homem de Deus pediu para ela pedir vasilha para os vizinhos. Aí você para, vamos por que casa com você. Aí você olha para o vizinho da direita e fala assim: ali nem dá para pedir, aquele povo já briguei com o filho dela e a coisa foi feia. Da direita já não. Da frente que a função alta já quebrei o pau, aí não está nem com ela. E da direita. Eu nem cumprimento, nem bom dia fala para ela, agora eu vou lá pedir vasilha. E mais à frente, eu também nem olho para a cara, eu vou com a cara do povo lá. Para quem você vai pedir as vasilhas? É Deus. Porque se você entende, se você prestar atenção nesse detalhe da palavra de Deus, o que Deus está querendo dizer aqui é aquela passagem que ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como? De mesmo. Esse é o mandamento do Senhor. É amar ao próximo. Quem está mais próximo da sua casa, da sua família? Os vizinhos. Aleluia. Essa palavra é de. Porque se você prestar atenção, muitas vezes eu lembro, mas era criança, era um brigueiro de vizinho. Misericórdia. Era um brigueiro, uma confusão. Ai, graças a Deus. Glória a Deus. Eu não tenho problema com nenhum vizinho. Nossos vizinhos lá na Dona Léo, sabe? Nossos vizinhos, eu moro do lado da casa dela. Para a glória de Deus, uma conquista de Deus. Eu louvo a Deus por essa bênção. Né? Ela abençoa a nossa vida. A Dona Léo nos abençoa com uma casa ao lado da casa dela. Aleluia. Bênção de Deus. Eu tenho casa, mas ela me abençoa com outra casa. Glória a Deus. Amém? Para mim ficar ao lado deles. E o que eu vejo, e o que eu vi, e vejo ali, se a gente descer a pé ali, a gente descer conversar com os vizinhos, ali não tem um vizinho que vai falar assim: ó, não quero ali, eu vou ali na casa dele, aquele vizinho é esquisito. Todos os vizinhos dizem: ô campeão, ô pessoal, eles passam de cumprimento de ninguém trabalhando, como tem amizade com ela. Todos os vizinhos nós temos paz. Chega vizinho novo até, tinha uma casa ao lado nossa, né? Estava sem vizinho, não estava morando ninguém, e agora mudou um vizinho lá. A primeira coisa que eu fiz quando eu vi os vizinhos, eu já cheguei: bom dia, tudo bem? Quando eu vi o pessoal, sejam bem-vindos. São os vizinhos, assim, nós estamos alugando aqui agora. Assim, sejam bem-vindos, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa, eu moro ao lado, tá? Me chamo Sérgio, ele disse Flávio, se apresentou, estou à disposição dos irmãos, tá? Aqui os vizinhos, não, aqui é tudo gente boa. Os vizinhos é tudo aqui uma bênção. Eu podia comentar assim: olha, não, falar uma coisa para você. O vizinho do lado ali, ele briga, filho. Ela bebe, a coisa é feia. Porque de vez em quando tem umas brigas lá, mas nem por isso eu vou ficar fofocando e falando. Eu podia falar para o vizinho: cuidado, que o vizinho ali pega até faca para matar o filho. Não. O vizinho do lado é uma bênção. A família, tudo família aqui, tá? E se vier ter alguma confusão, alguma coisa, mas não interessa, mas não acontece na família. Às vezes acontece na nossa casa. Mas a gente tem que dar o quê? Mostrando que o lugar é bom, que as pessoas é bom. Porque para amanhã a pessoa chegar e falar: vizinho, eu estou falando mal de você, né? E aí? Não sabe, a gente põe nessa cara. E eu queria focar nisso aqui,
O versículo 3 diz: então disse Eliseu: vá pedir emprestados vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Amém? E pegue muitas vasilhas, amém? Amém. Aquela mulher, olha, aquela mulher, quando ela foi pegar vasilha com os vizinhos, tem um detalhe que não fala na Bíblia, mas eu quero que vocês saibam. Aquela mulher usou a fé, sabe por quê? Muita fé. Porque quando o profeta disse para ela assim, vai pegar vasilha com os vizinhos, tem muito, ela podia falar assim, ele sabe que eu não tenho nada para comer, vasilha é o que mais tem nessa casa. Ela podia muito bem falar isso. Vasilha, o Espírito Santo Deus está falando. Vasilha é o que mais tem nessa casa. Porque eu precisaria pedir para os vizinhos. E muitas vezes somos nós. Olha quantas vasilhas tem na sua casa. E se tudo tivesse vazio? O que você faria? Não precisa. Aqui tem bastante vasilhas. Não, porque a bênção de Deus, ela sabia que a bênção de Deus seria grande. Aleluia. Ela sabia que Deus podia. Se o profeta diz vasilhas, você vai pegar de tudo. Eu vou me dar de azeite aqui. A bênção de Deus vai ser grande na minha vida. Deus usou a vida do profeta. Eu queria que você abençoar. Eu não vou perder a bênção. Se Deus diz a palavra para você, você fique com a palavra. Amém, Jesus. E se você pensa que isso aconteceu num dia só, quando a mulher saiu pegar muitas vasilhas, ela levou o dia inteiro ali catando vasilha dos vizinhos. E olha o que diz a palavra, versículo 5. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ele disse a um dos filhos: traga-me mais. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que? Aleluia. Você para pensar que nessa situação o profeta não ficou lá. Não parece que o profeta estava lá. Ela ouviu a palavra, ela obedeceu. Aqui está dizendo que ela disse para o profeta. Deixa eu localizar aqui. Aqui, versículo 7. E ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá e venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Quer dizer, acabou o problema. Deus supriu a necessidade deles de uma maneira, e quando a Bíblia diz que eles entraram em casa e fecharam as portas, quando eles encontraram o problema, aquilo está dizendo. Mas você sabe o que eles estavam fazendo? Estavam em oração. Se uniu, a família se uniu em oração. Eram os seus filhos. E a bênção de Deus foi grande. A dívida devia ser pequena, não. Para os filhos delas, os dois filhos ser levados para pagar a dívida devia ser grande. Porque um ser humano tem um valor muito grande. Mas ela pagou todas as suas dívidas. E ainda ela e os filhos dela viviam com o que sobrou. Aleluia. Amém? O que eu quero que você entenda nessa noite? Não importa o tamanho do seu problema. O Deus que você serve é bem maior. Aleluia, O Deus. seu Deus é grande. Glória a Deus. O seu Deus é o Deus do impossível. Amém, Jesus. Você tem que parar de ficar lutando com as suas próprias forças. Você tem que buscar auxílio em Deus. Você tem que buscar uma direção. Se você está sem direção, você está perdida, você tem que ir diante do homem de Deus e buscar uma direção para a sua vida. Ó, a minha vida está assim, 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 o que eu faço? Começa a colocar a tua vida no caminho de Jesus. Começa a colocar os seus filhos hoje no caminho de Jesus. Irmãos, nós temos hoje políticos corruptos, ladrão, foi porque lá embaixo os pais deles não ensinaram eles o caminho que eles deviam dar. O ensinamento lá no início foi errado. Por isso que eles estão roubando hoje.
Se nós temos hoje evangélicos ladrão, governando o país, roubando, é porque eles não foram ensinados da maneira correta. Eles não tiveram caráter, não aprenderam o que é caráter. Enquanto nós não aprendermos o que é ter caráter, o que é obedecer a Deus, é coisa simples. O caráter, ele tem a ver com o homem para viver em comunidade e para viver na presença do Senhor. Aquela mulher, ela sabia, se ela buscasse no homem de Deus, se ela buscasse na palavra de Deus, o que ela estava precisando, ela encontraria. E essa mulher encontrou. Ela foi abençoada. Ricamente abençoada. Aleluia. Porque as bênçãos de Deus eram desse jeito. Deus não é miserável, não. Deus, nosso Deus, é dono do ouro e da prata. Glória a Deus. E você tem que aprender a usar essa palavra na tua casa, na tua vida. Filho, filha, começa a declarar que o Deus que você serve, Ele é grande. Aleluia, o Deus que você Deus. serve, Ele é maravilhoso. Glória a Deus. É um Deus de bênção. Amém, Jesus. Começa a declarar: eu não vou perder a minha bênção, porque o meu Deus é abençoador. Aleluia. Começa a glorificar a Deus. Aleluia. Começa a dar glórias a Deus. Aleluia, Deus. Começa a declarar que Deus é santo, que Deus é bom, que Ele é seu Deus, que Ele é seu Pai. E começa a servir a Deus. Enquanto você não servir a Deus, você não se pôr no lugar de servo, você não vai receber as bênçãos de Deus. Que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Aleluia. Enquanto você não se diminuir diante dos homens e diante de Deus, Deus não pode ser grande na sua vida. Você vai ser sempre miserável, vai viver na miséria, comendo sempre o resto, sempre a migalha. E a Bíblia diz que o que come das migalhas são os cães. Você não é cão, você é filho de Deus. Glória a Deus. Então para de brincar de ser cristão. Ensina a tua filha, ensina o teu filho o caminho que deve andar. Aprenda a andar com Deus. Aprenda a usar a palavra de Deus. Aprenda a usar a palavra de Deus todo o tempo. Recebe um probleminha. Ai, meu Deus do céu, o que eu faço, Senhor? Jesus Cristo. Josafá foi um homem, quando viu o problema, quando viu que haveria guerra naquela cidade, quando viu que existia um exército grande se levantando contra a vida dele, Josafá chamou o seu povo e eles entraram em jejum. Eles se aproximaram de Deus. Quando você vê um problema, você deve entrar em jejum. Não é porque eu sou pastor, eu sou maior que ninguém, eu sou menor. Não é porque você é missionário, você é maior, você é menor. Não é porque você é levita, você é maior, você é menor. Amém? Amém? Amém, Jesus. Você é pequeno. E eu, quando vejo uma situação, eu vejo um problema, eu vejo que Deus precisa agir. Esses dias eu estava lá na beira do rio, começou uma tempestade muito forte, relâmpagos e trovão. Eu já entrei em jejum, em oração na hora, porque eu estava no meio do rio, num barco de alumínio, com a bateria, com o celular, tudo que puxa raio. Já entrei em jejum e oração. Você tem que ter sabedoria de quando você vê um problema, você vê que a coisa está difícil, você se aproximar de Deus, porque o jejum e oração nos aproxima do Senhor. Você precisa se aproximar de Deus. Josafá, quando viu o problema, quando viu que seria difícil, ele e aquele povo, eles entraram em jejum, eles se aproximaram de Deus, e eles não moveram um dedo sequer. O anjo de Deus lutou por eles, e eles venceram. Amém? Amém. Não dá para brincar de ser cristão. Ou você é, ou você não é. Amém? Amém. Não adianta você falar, eu sou do Senhor, e amanhã você já está se levantando contra o teu irmão. É importante vivermos uma vida verdadeira. Aleluia. Como que é verdadeira, pastor? Filho de Deus. Se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, você tem favor de Deus. Ai, pastor, estou passando por uma dificuldade aqui. Meu irmão vai orar a Deus, vai clamar a Deus. Se uma pessoa chegar aqui para mim assim, pastor, estou passando por uma dificuldade, estou precisando de dinheiro, não sei o que, irmão, estou com dinheiro aqui.
Eu estou errado. Eu tenho que orar pela pessoa. Aleluia. A maior ferramenta do crente, a maior ferramenta do cristão, qual que é? Oração. Oração. A Bíblia nos ensina a fazer o quê? Orar sem? Cessar. Orar sem? Cessar. Não ora. Por que eu falo para você que tem que entrar no jejum? Por que Josafá entrou no jejum? Porque só assim, do tempo que ele estivesse em jejum, ele estava orando sem? Cessar. Jejum e oração. Não, o problema está vindo, está crescendo, o problema está se transformando numa bola de neve, cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, e a pessoa não põe o joelho no chão, a pessoa não se dobra, a pessoa não entra no quarto, não fecha a porta, não fala com Deus. Enquanto você não entrar no seu quarto, fechar a sua porta, em segredo, e o Pai que está em segredo, Ele responderá. Amém. Essa viúva, ela entrou e fechou a porta, e orou a Deus, e Deus respondeu. Glória a Deus. Deus respondeu. Pastor, mas o negócio é feio, é grande problema. Não tem problema que pode contra o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Então tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Se você crê, as coisas se tornaram possíveis na tua vida. Amém, Jesus. Começa a usar a tua boca. Começa a levantar a tua mão para o céu. Começa a clamar a Deus. E Ele virá a seu favor. Amém. Deus está à nossa disposição. Os anjos de Deus estão à nossa disposição. Existe exército de anjos. Salmo 91, eu falo sempre, versículo 11. Abre lá no Salmo 91 para nós encerrarmos. Por favor. Pastor, o senhor está gritando hoje. Eu quero que entre no seu coração essa palavra hoje. Aleluia. Amém? Amém. Para de brincar de ser crente. Você, no seu bairro, você é o único que é evangélico. Só que dá um testemunho de misericórdia. Você devia ser o que ganharia o povo, o seu bairro inteiro, a sua rua inteira, o seu prédio inteiro para Jesus. Não, mas é o que dá o exemplo, o maior exemplo, o bairro inteiro. Misericórdia, Senhor. Salmo 91, versículo 11. Eu vou pegar o Salmo 91, versículo 1, já para vocês refletir na palavra de Deus. Amém? Amém, Jesus. Amém. Obrigado, querido. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem? Confiarei. Ou em quem? Confio. Tu és o meu Deus, a minha fortaleza, o meu refúgio, em quem confio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que deixa Deus tomar conta e dirigir a vida dele. Deus se torna o quê? O refúgio. Ele é o Deus todo-poderoso dele. Ele cuida de você, porque Ele é o todo-poderoso. Quando você fala a palavra todo-poderoso, não há outro que tem mais poder do que Ele. Amém? Amém, Jesus. E diz 3: Ele livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas, sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo. A fidelidade dele será o seu escudo. Aleluia. Fica com o Senhor, Ele é fiel. Ele é uma pessoa correta. O que Ele disse, Ele vai fazer. Ele disse que estará com você todos os dias da sua vida. Ele vai ficar com você todo Aleluia. dia. Glória a Ele Deus. quer te abençoar, Ele vai te abençoar. Glória a Deus. Amém? Amém. 5. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente das trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair a seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Mas nada o atingirá. Amém. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio.
refúgio, começa a chover, vamos procurar um refúgio, um lugar para você se proteger. Vê os problemas, vê as tempestades. O que você tem que correr para onde? Para Deus. Amém? Amém. Para Jesus. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Sabe o que quer dizer? A coisa, pastor, estou passando por uma situação, pastor. Fora desempregado, agora meu filho está doente, já apareceu uma conta aí, a conta de luz vem dobrada, eu não sei o que eu faço. Você só olha e fala assim, não se desespera. Querido, vai dar toda mulher, mas o que é isso? Nós fizemos do Senhor nosso refúgio. Amém. O Senhor é nossa fortaleza, nosso lugar seguro. Glória a Deus. Vamos confiar no Senhor. Amém. E Ele faz esse pessoal. Aleluia. Porque Ele é Deus. Sabe que o profeta Isaías falava? O meu Deus. Às vezes a gente se esquece, a gente fala, Deus, Criador do céu e da terra. Não, você tem que falar, o meu Deus. Você tem que trazer esse Deus para você. O meu Deus. Intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Aleluia. Amém? Você teme a Deus, você obedece a Deus, porque Ele é o seu Deus. Eu quero que você repita: o meu Deus. Meu Deus. Ele estará comigo. Ele estará comigo. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Da minha vida. Da minha vida. Amém. Amém. Olha o 10. Nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos. Olha para o irmão do lado e fala assim: ó, Deus vai dar ordem aos seus anjos para te proteger em todos os seus caminhos. Olha para o Senhor. Mas repete assim: em todos os seus caminhos. Aleluia. Olha o versículo 12. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Amém? Amém. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu. Isso aqui é para o que Deus está falando, no versículo 14. Porque ele me ama. Quem ama Deus? Nós. Porque você me ama, e eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Você conhece o nome de Deus? Será que você conhece? Olha o que diz: ele clamará a mim. Deus está dizendo: você clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Deus disse que na adversidade vai estar com você. Glória a Deus. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, Jesus. Se você fizer do Senhor o seu abrigo, a torre segura. Amém? Amém, Jesus. Se você ouvir a Deus, se você colocar Deus em primeiro plano na tua vida, você vai ser abençoado. Amém? Glória a Deus. Estão entendendo, igreja? Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus.